Graças a paz, meus irmãos, eu sou o pastor Guilherme. Eu estou aqui para dar nossa aula de introdução à escatologia amilenista. Esse vídeo foi prometido aos alunos da turma de novos membros da Igreja Betel Torre, minha igreja querida, e eu prometi esse vídeo para eles explicando esse conteúdo. Nós tivemos uma aula sobre isso presencial. Foi basicamente um resumo, né? Nós não chegamos a ver o conteúdo todo e agora a gente vai ver ele com um pouco mais de paciência, um pouco mais de dedicação. Desde já eu já peço desculpa que eu sou um pouquinho avexado. O texto que nós separamos para abrir esse conteúdo foi o texto de Apocalipse, capítulo número 22, versículos 17 a 20. Esse é basicamente o último texto da Bíblia, os últimos versículos da Bíblia, e eu achei que seria interessante, porque a gente vem ao longo dessas aulas todas, nós estamos assistindo uma série de aulas, para aqueles que estão vendo esse vídeo que não acompanham a nossa turma, nós assistimos aulas há meses e nos debruçamos sobre os principais assuntos da teologia sistemática e bíblica. Nós vimos soteriologia, nós vimos eclesiologia, os 5 solas, a tulipa, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós vimos tantos assuntos, nós vimos praticamente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E agora nós chegamos na nossa última aula, no nosso último estudo, nosso último ponto. E eu achei que seria legal começar esse último ponto, esse último estudo, com o último texto da Bíblia, o último versículo da Bíblia. A apostila está aqui embaixo, no link, na descrição do vídeo. Aos alunos, eu mandei ela também no grupo da turma. Vocês podem baixar lá ou podem baixar nesse link aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 22, versículos 17 e 20. Diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venham em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E eu separei justamente esse texto porque é como eu disse, né? É o último texto da Bíblia. E ele termina com essa promessa. Essa promessa da volta de Cristo. Essa promessa do retorno do Mestre. O retorno do Rei. Quem pegou a referência a Tolkien pegou. E é importante a gente ver isso. Porque, além de ser a última promessa, o último texto da Bíblia, é uma coisa que sempre despertou a curiosidade dos seres humanos. Se a gente vê, por exemplo, ao longo de toda a história, a maioria das religiões se preocupou em narrar uma história para o fim dos tempos. Nós temos, por exemplo, entre os nórdicos, a história do Ragnarok. Nós temos entre os egípcios a história do fim do mundo, né, em que a serpente do caos, Apófis, iria engolir o deus Sol, Ra, e fazer com que a Terra voltasse ao seu estado de caos original, destruindo assim a civilização do Egito e todo o mundo. Até porque para eles isso estava relacionado. O egípcio havia surgido junto com a civilização, junto com os seres humanos, e ele iria cair junto. A gente tem também a grande história dos maias, né, do calendário que ia até 2012, e a gente percebe como isso tem até hoje, porque a gente tem um monte de filmes sobre isso. Tem o próprio filme de 2012, tem O Dia em que a Terra Parou, O Dia Depois de Amanhã. O que não falta é filme de fim do mundo. Nós temos também os filmes cristãos deixados para trás. Quem é crente aí desde a década de 90, crente mais antigo aí, deve ter visto esses filmes. Eu via quando eu era criança, ficava morrendo de medo. Temos agora a novela Apocalipse passando na televisão, da Rede Record. Não gosto dessa novela. Não gosto, a visão que nós temos é totalmente diferente. A questão é justamente isso. O fim dos tempos sempre esteve no nosso imaginário social. Sempre esteve. A humanidade sabe que ela caminha para alguma coisa. Ela caminha para um fim, para um desfecho. A humanidade sabe disso. E ela sempre especulou a respeito desse assunto. A questão é: o que é que nós, como cristãos, como reformados, o que é que nós cremos acerca disso? O tema da nossa aula é Introdução à Escatologia Amilenista. Então importa que você saiba por que eu escolhi essas palavras.
A primeira palavra que eu escolhi foi introdução, porque nós não vamos nos aprofundar nesse assunto. Veja bem, escatologia é um assunto vasto e é um assunto difícil. Tem dezenas, talvez centenas de livros sobre esse assunto. Como eu disse, é algo que está no imaginário social há muito tempo. É algo que a Igreja de Jesus vem estudando e sobre o qual vem escrevendo há séculos, há milênios. Nós vamos apenas mergulhar os pés nesse vasto oceano. A nossa aula aqui, ela vai ser sucinta. Eu quero apresentar para você conceitos e apresentar um norte dentro desse assunto, de como nós pensamos. Eu vou apresentar um ou outro argumento aqui e acolá, mas a gente não vai ter condições de fazer aqui um debate aprofundado desse ponto. Nem eu teria condições de fazer isso. Mas no final da apostila tem as referências bibliográficas, você vai ver lá livros e autores que você pode consultar, não pode, deve consultar. E ler essas pessoas para aprender cada vez mais. Desde já eu já coloco aqui aquele que eu sempre falo, Berkhof. Berkhof é a Teologia Sistemática, é um livro grande que tem, que ele fala sobre praticamente todos os assuntos da sistemática. Eu acho que o único assunto que o Berkhof não trata é bibliologia, quem trata desse assunto é o Gruden, mas leia Berkhof. Leia Berkhof para se aprofundar. A sistemática dele é bem baratinha, estava até em promoção um dia desses. É muito bom, é muito bom. Minha sistemática favorita de cabeceira, ela vai tratar isso de maneira muito boa. Eu acredito que a sistemática do Franklin também vai tratar sobre isso. Enfim, aprofunde-se nesse assunto. Aprofunde-se. Nós vamos aqui apenas molhar os pés. Nós não vamos mergulhar. Nós não vamos até mar aberto. Nós não vamos pescar baleias. Nós vamos apenas nos introduzir a esta temática tão importante. O segundo ponto aqui que eu quero destacar para vocês é escatologia. É uma introdução à escatologia. E o que molesta é escatologia? Escatologia vem da palavra grega scaton. E eu espero que você guarde essa palavra. Por quê? Porque de agora para frente, sempre que eu me referir ao fim do mundo, eu vou usar a palavra scaton. É bem mais bonito, né, do que fim do mundo. Até porque nós não achamos que o mundo vai ter um fim. Nós achamos que ele terá um novo começo. Já estou me adiantando. Mas enfim, scaton. E scaton significa último. Portanto, nós definimos a palavra escatologia como o estudo das últimas coisas. Essa é uma definição técnica para você. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Ponto. O estudo das últimas coisas. E o que são essas últimas coisas? São os últimos acontecimentos da história. A cena final do espetáculo da criação. O último capítulo da história da redenção. É o ponto final da história da humanidade como nós conhecemos. Isso é o scaton. E é isso que a escatologia procura estudar. E então nós vamos para a terceira palavra do nosso tema. A introdução à escatologia amilenista. E o que é amilenista? Amilenista é uma das vertentes acerca do fim de tudo. Uma das vertentes dentro da escatologia. Deixa eu explicar isso para você. Ao longo da história, sempre houveram várias visões acerca disso, como eu falei. A igreja cristã, desde a época dos patrísticos, ela se dividiu em dois grandes grupos. Os milenistas, mais especificamente os pré-milenistas históricos, e do lado de cá nós tínhamos os amilenistas. Isso é tão antigo quanto os patrísticos. Não é uma invenção recente. Porque os escritos apocalípticos da palavra de Deus, eles são misteriosos, eles são complexos. Então, sempre houve pelo menos essas duas visões. Haviam outras, até hoje tem várias visões acerca disso. Tem o pós-milenismo, tem um monte de gente aí. Mas vamos focar nessas duas. São as mais comuns e são as mais ortodoxas. O pré-histórico e o amilenismo. O pré-histórico é ótimo, né? Não tem nada a ver com o dinossauro. A diferença basicamente entre eles dois
é que no pré-milenismo histórico, ou pré-histórico, eles acreditam que haverá um milênio literal, um governo literal de Cristo nessa terra durante 1000 anos. Não é assim que nós cremos. Nós, enquanto amilenistas, acreditamos em um milênio simbólico e já realizado ou acontecendo. Tanto que o termo amilenista, ele é um termo, de um certo modo, até pejorativo. Porque a significa 100, mas nós cremos que tem um milênio. Só que é um milênio realizado. É um milênio que já está acontecendo. Guilherme, mas quem defendeu essa doutrina ao longo da história? Meu irmão, segura aí que eu vou dizer um monte de gente para você agora. Entre os patrísticos, nós temos Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano de Cartago, Agostinho de Hipona. Entre os reformadores, ninguém menos que Lutero e Calvino. Tá bom? Quer mais? Vamos lá. Entre os teólogos mais recentes da igreja, Kuyper, Pink, Arthur W. Pink, sabe? Pronto. Pink era milenista. Nós temos também Lloyd Jones, R.C. Sproul, Luiz Berkhoff. Mais perto da gente, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Todos esses são amilenistas. Eu não estou aqui inventando a roda. Nós estamos sobre os ombros de gigantes. Nós estamos aqui tratando de uma doutrina histórica, uma doutrina que a igreja sempre falou sobre ela. Nem todos concordam, é fato, mas ela sempre esteve presente. Essa é uma visão histórica também, não apenas entre os pré-milenistas. E essa é a visão oficial da nossa comunidade. Aí você me pergunta, Guilherme, mas em que ela consiste? Como ela apresenta o fim das coisas? Como a gente pode entender esse amilenismo? E para responder a sua pergunta, eu vou lhe apresentar 7 pontos. 7. Esses 7 eu tentei colocar em ordem cronológica de como nós entendemos que será o fim de todas as coisas. De como será o eschaton. Lembrando que eschaton vem do grego, significa último, está relacionado à escatologia, tudo isso que eu já falei você já sabe. A gente vai usar diversos textos aqui. Eu quero me basear, eu vou tentar ser o mais amplo possível, tentando tratar isso não de maneira isolada, mas de maneira bíblica, fazendo uma teologia bíblica do eschaton. Mas a gente vai se guiar em 2 textos principalmente. A gente vai seguir primeiro Apocalipse 20, que é o grande texto do milênio, causador de polêmicas. A gente vai ler ele todinho daqui a pouco. E principalmente do lado de cá a gente vai ter a profecia de Jesus Cristo, o sermão escatológico, Mateus capítulos 24 e 25. E eu quero já começar levantando esse ponto aqui, que é extremamente importante que nós leamos a Bíblia como uma unidade literária. Que nós leiamos a Bíblia como uma unidade literária, o livro do Apocalipse não é um livro isolado. Ele é o último livro da Bíblia, ele é o último livro da Revelação, mas ele segue toda uma progressividade. Nós precisamos interpretar Apocalipse à luz de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. A gente tem que interpretar Apocalipse à luz de Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. A gente tem que interpretar Apocalipse dentro do seu contexto revelacional. Nós não podemos pegar o livro, ou pegar, o capítulo de número 20, recortar ele e criar uma doutrina em cima dele, ignorando todo o restante da revelação. Não podemos fazer isso. As regras hermenêuticas falam claramente que texto claro interpreta texto obscuro. Isso quem fala é o R.C. Sproul, no seu livro que é a Teologia Reformada. Esse é um bônus, não está na apostila, eu trouxe para você essa referência agora porque sim. Então, antes da gente entrar nesses 7 pontos, vamos nos debruçar sobre Apocalipse capítulo 20. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Apocalipse capítulo número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentam aquele a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Até aí. Nós vemos aqui a descrição joanina, apocalíptica, do fim de todas as coisas. Esses são já os últimos acontecimentos do livro de Apocalipse. E agora nós iremos fazer teologia em cima desse texto. O primeiro ponto aqui é o começo do fim. E o verbo se fez carne. Como eu falei, nós precisamos interpretar Apocalipse, nós precisamos entender a escatologia a partir de toda a revelação da Bíblia. Nós precisamos ler o texto à luz do seu contexto. Vai ter o seu contexto mais próximo e também o seu contexto remoto. Toda a revelação. Nós observamos, meus irmãos, que o primeiro acontecimento relacionado ao fim dos tempos é o próprio nascimento de Cristo. A história da humanidade teve o seu início na criação, em Gênesis capítulo 1. Ela encontrou seu conflito, falando no linguagem narrativa, né? Ela encontrou seu conflito em Gênesis capítulo 3, que é a queda. E ela encontrou então o seu clímax aqui, na redenção, no ministério terreno de Cristo, que começa em Mateus capítulo 1. Se a gente for falar de escatologia, nós precisamos falar sobre esse fenômeno.
o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a revelação definitiva de Deus, o cumprimento de todas as alianças, ou da aliança. Tudo isso estava relacionado, apontava para o nascimento de Cristo. Apontava para o nascimento de Cristo. Se a gente vê, por exemplo, as profecias do Antigo Testamento, é interessante que eles narram os acontecimentos do escatom sempre de maneira toda junta. Por exemplo, eles colocam o dia do Senhor, a restauração do reino, a vinda do Messias e o fim das coisas, tudo no mesmo pacote. Eu cito aqui, por exemplo, profeta Joel e profeta Malaquias. Eles profetizam esses acontecimentos um atrás do outro, como se não tivesse um espaço de tempo entre eles. E é óbvio que nós percebemos que eles não aconteceram de maneira conjunta. Não todos eles. Nós percebemos que eles aconteceram de maneira separada. A progressividade da revelação, o próprio sermão escatológico de Cristo, deixa isso bem claro. E o simples fato que nós estamos vivendo aqui hoje. O nosso Messias já veio, o Espírito Santo já foi derramado, mas o céu não se transformou em trevas e a luz e sangue ainda. Então, nós ainda não vivemos o fim, o apocalipse, de maneira total, ou de maneira plena. Ao mesmo tempo que o fato desses acontecimentos não se cumprirem juntos, não quer dizer que eles não estejam relacionados. Nós não podemos desassociar a vinda do Messias, o derramado Espírito, com o fim dos tempos. Nós não podemos. O nascimento de Cristo era um sinal de que o fim estava chegando. O nascimento de Cristo era um sinal. O livro de Lucas, no capítulo 2, ele narra o encontro que o velho Simeão, ele vivia no templo, talvez fosse um sacerdote, muito provavelmente como um sacerdote, e Deus havia prometido que ele não iria morrer antes de ver o Messias. Quando Simeão pega o bebezinho Jesus no colo, ele emite um cântico lindo, maravilhoso, e que aponta não apenas para a vinda do Messias, mas para a glória de Deus, para a redenção do povo eleito e para o alcance dos gentios. Tudo isso naqueles pequenos versos. Esse é o pensamento judaico. Esse é o pensamento veterotestamentário. O nascimento de Cristo estava relacionado com a redenção final do povo de Deus. O nascimento de Cristo significava que a redenção estava próxima. E por falar em redenção, nós já somos levados até o segundo ponto. E o segundo ponto é: o reino chegou. O ministério de Cristo e a derrota de Satanás. Se o primeiro ponto é o verbo se fez carne, o segundo ponto é o reino chegou. Jesus cresceu em graça, em conhecimento, Ele completou 30 anos de idade e iniciou de maneira efetiva o seu ministério. E esse foi o segundo passo em direção ao escatom. Nós percebemos uma diferença de discurso antes do ministério de Cristo e depois do ministério de Cristo. Compare, por exemplo, o sermão de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus, todavia, se a gente for, por exemplo, no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a versão Almeida vai dizer assim, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Então vocês percebem a diferença? Antes de Jesus era, o reino está próximo. Quando Jesus começa, Jesus diz, o tempo está cumprido, chegou. Um outro texto bem claro para falar sobre isso também não está na apostila, mas eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar, é o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, lá em João, capítulo número 4, ele vai dizer que o tempo vem e já chegou. Versículo número 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
nós vemos que Jesus está trazendo uma escatologia presente. Ele está dizendo: o reino está aqui. Literalmente, o tempo já está cumprido. Como eu disse, né, nós vamos sempre estar voltando para o texto de Apocalipse, capítulo 20. Se a gente vê, nós lemos esse texto todinho agora, se a gente olhar para ele com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber aqui que é o primeiro acontecimento que esse capítulo traz, o primeiro acontecimento que ele vai trazer é o aprisionamento de Satanás. É o primeiro fato. Desce do céu o anjo do Senhor e ele derrota e aprisiona o Satanás, o diabo, a serpente, o inimigo das nossas almas. Curiosamente, meus irmãos, qual foi o primeiro ato do ministério de Cristo depois do batismo? Em Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. O céu se abre. O Espírito Santo desce e pousa sobre ele. E Deus diz: este é o meu filho amado, ouça-o. Jesus então sai das águas e vai direto para o deserto. Capítulo 4, aonde ele vai ter um confronto com o próprio Satanás. Neste confronto, o Satanás fala, Jesus responde, Satanás fala, Jesus responde, e no final, o Satanás é derrotado. Jesus triunfa sobre ele e o repreende, literalmente. Jesus derrota Satanás exatamente ali no texto de Mateus capítulo 4. Guilherme, e como nós podemos ter certeza de que esse acontecimento está relacionado com o aprisionamento de Apocalipse 20? Ora, nós sabemos que está relacionado porque Jesus disse que estava. Vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 27. Mateus capítulo 12, versículo número 27, diz assim a palavra do Senhor. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Tá vendo o que eu disse aqui sobre a chegada do reino? Jesus chega para ele e diz: se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, significa que o reino de Deus chegou. E ele continua: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Você está vendo o que Jesus está dizendo aí? Você está vendo o que Jesus está dizendo aí? Lucas capítulo 11 é a versão lucana desse mesmo acontecimento. E Jesus ele vai ser ainda mais detalhista quando ele fala sobre isso. Lucas 11 ele vai dizer exatamente assim. Cadê? Versículo 20. Versículo 20. A partir do versículo 19. No versículo 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte que ele o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os seus despojos. Você está vendo aí Jesus falando o que aconteceu? O simples fato de Jesus estar expulsando demônios pelo poder de Deus, na autoridade do seu próprio nome, significava que o reino havia chegado e que o homem forte, ou o valente, para aqueles que gostam de ler na versão Almeida, mas que o homem forte, o valente, aquele que tomava conta da casa, significa que ele foi derrotado, amarrado e despojado. E que agora, aquele que invadiu, no caso Cristo, podia entrar e tomar aquilo que ele tinha, os seus pertences.
Você está vendo aí? A questão é simples. De fato, se Cristo entrou no mundo, e ele entrou, e se ele nos libertou do nosso cativeiro, e ele nos libertou, Paulo vai falar isso lá em Colossenses capítulo 1, então significa que ele é o homem mais forte, que poderosamente amarrou o valente e o despojou, e o reino de Deus chegou para nós. Muito mais do que aprisionar o diabo simplesmente. Jesus, na cruz do Calvário, triunfou sobre ele e o humilhou, o expondo como um espetáculo público. É isso que Paulo fala em Colossenses 2,15. Desse modo, nós entendemos que esse fenômeno, esse acontecimento lá de Apocalipse 20 já aconteceu. Já aconteceu. E aí você me pergunta, Guilherme, qual é o sinal que nós temos de que ele aconteceu? Além do próprio testemunho de Cristo, dizendo que ele próprio havia amarrado o valente. Além desse testemunho de Cristo, nós temos que o texto de Apocalipse, capítulo 20, vai dizer que o sinal para o qual o sinal da ação livre de Satanás no mundo era de que antes ele enganava as nações e que depois de preso ele não poderá fazer mais isso. Ele só voltará a fazer isso quando ele for novamente solto. Quando ele for novamente solto. Ora, meus irmãos, isso que João está falando é basicamente aquilo que Isaías também já havia falado. O próprio Isaías já havia dito que havia uma escuridão que encobria toda a terra. Um véu de densas trevas que envolvia todos os povos. Era como se fosse uma cortina sobre as nações. Porém, o profeta Isaías também narra que a chegada do Messias mudaria tudo isso. Ele viria para remover o véu, remover a cortina, dissipar as trevas e lançar luz sobre a escuridão. E foi exatamente isso que Jesus fez. O que eu quero dizer com isso? Parece que eu estou viajando? Não estou viajando. Veja bem, antes de Jesus, a palavra de Deus, ou a fé verdadeira, a fé no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, estava restrita ao povo de Israel. A intenção de Deus era que todas as nações o conhecessem, mas havia algo que impedia isso. O mundo todo vivia escravizado no politeísmo, no paganismo, adorando falsos deuses, e ainda que houvesse uma revelação natural de Deus que os tornasse indesculpáveis, eles ainda não tinham como alcançá-lo. Eles estavam sendo enganados, aprisionados. É como se um véu cobrisse os seus olhos. Porém, alguma coisa mudou. Jesus veio. Jesus derrotou o diabo. E quando isso acontece, meus irmãos, Jesus chega para os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, discipulem as nações. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu estou convosco agora, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo agora que os seus discípulos podem avançar sobre as nações, podem correr rápidos sobre todos os povos, porque agora o véu que lhes cobria foi desfeito, foi rasgado. Deus agora está acessível e a enganação de Satanás sobre as nações foi desfeita. Veja como é fantástico. Ao longo de milhares de anos, de Gênesis até Malaquias, de Gênesis até o próprio Evangelho, nós tínhamos a palavra de Deus lá, a salvação, a revelação contida lá, a igreja lá no meio daquele povo de Israel. Depois que Jesus vem e derrota, depois que Jesus vem e morre na cruz, acontece alguma coisa tão extraordinária que em uma pregação de Pedro, em Atos 2, 3.000 pessoas de todas as partes do mundo se convertem.
até o final do século I, nós temos igrejas na Ásia, na África e na Europa. Em menos de 100 anos. No espaço de tempo de 50 anos, dezenas de igrejas surgem em povos, em romanos, entre gregos, entre os coríntios, os tessalônicos ou tessalonicenses, entre os colossenses, entre os efésios, entre tanta gente. A tradição da igreja vai falar que os apóstolos de Jesus, eles viajaram feitos uns loucos. Dizem que Tomé foi parar na Índia. O que foi que aconteceu naqueles 3 anos de ministério terreno de Cristo, que fez com que a palavra da salvação deixasse de ser uma coisa revelada apenas para um povo e se tornasse acessível a toda a humanidade, o que antes não estava? Simples, porque aquele que antes enganava as nações agora estava preso, e que agora o evangelho poderia avançar sobre elas. Aí você me pergunta: Guilherme, mas o fato de Satanás estar preso não quer dizer que ele não vai mais poder fazer coisa alguma? Não quer dizer que agora ele não vai mais ter nenhum tipo de ação, nem ele nem os demônios? Quem disse isso? Porque o texto de Apocalipse 20, e isso até os pré-milenistas históricos concordam, ele narra um cenário em que existem santos e ímpios convivendo simultaneamente. Isso se você tomar uma interpretação mesmo literal do texto. Sempre haverá, pelo menos até o grande julgamento, santos e ímpios, justos e injustos, eleitos e réprobos. Sempre haverá as duas pessoas. Sempre haverá, de maneira bem rasgada aqui, os filhos de Deus e os filhos do diabo, até o dia do julgamento. Então o fato de Satanás estar preso não significa que ele não possa mais fazer coisa alguma. Significa, o texto é claro, que ele não pode mais enganar as nações. E aí eu tinha um professor de escatologia no seminário que ele sempre dizia: Satanás está preso, mas a corrente é bem grande. Uma outra coisa que pode acontecer aqui é que ao ler o texto de Apocalipse 20, você pense que esse reino de Deus, esse reino de Cristo, ele seja um governo literal, visível aos olhos. Que vai ser uma coisa que acontece de maneira literalmente, né? É isso que a maioria dos pré-históricos acreditam. Que Jesus ele vem, desce do céu, coloca um trono lá em Jerusalém, senta, cruza os braços e diz: agora eu sou o rei do mundo. Basicamente isso que Jesus faz, na visão deles. Acontece que não. É fácil a gente entender porque eles esperam isso, porque é uma coisa maravilhosa. Os próprios judeus esperavam esse tipo de postura. Os próprios judeus esperavam que Jesus ele fosse entrar em Jerusalém, derrubar Pilatos do trono, sentar e assumir o trono de Davi e reinar para sempre. Porém, nós temos que lembrar qual foi a resposta que Jesus deu a Pilatos quando ele perguntou sobre isso. Pilatos perguntou: onde está o seu reino se você é rei? E Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se a gente lembrar, por exemplo, a fala de Jesus Cristo para os fariseus em Lucas 17, ele deixa isso muito claro. Diz assim a palavra do Senhor. Isso está na sua apostila. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus já está entre vocês. Percebe como é incoerente que Jesus ele fale com todas as letras: gente, não haverá um reino literal e visível como vocês estão esperando. O reino de Deus ele não vai vir dessa forma. E ao mesmo tempo que Jesus fala isso, nós temos um grupo de pessoas dizendo: não, mas ele vem.
Ele vai reinar lá em Jerusalém. Você percebe como é estranho? É como se estivesse desdizendo o que o próprio Jesus falou. Se isso for então verdade, meus irmãos, se esse reino de Deus já está entre nós, e se Satanás já está preso, o que é que isso influencia então no nosso dia a dia, na nossa rotina? Entende? Qual é a consequência prática do reinado milenar de Cristo sobre o mundo? Isso nos leva então ao terceiro ponto da nossa aula. Se o primeiro é o Verbo se fez carne e o segundo é o reino de Deus chegou, o terceiro ponto é os últimos dias, o derramar do Espírito e a era da igreja. Veja bem, últimos dias é mais um termo técnico que a Bíblia sempre usa para falar sobre o escatom. É necessário que a gente entenda a relação que existe entre a igreja e o escatom. Para isso, a gente precisa voltar ao surgimento histórico da igreja, ou seja, Atos, capítulo número 2. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus que estavam reunidos no cenáculo. Eles saíram glorificando a Deus em diversas línguas concedidas sobrenaturalmente e apregoando o evangelho para as pessoas que estavam lá. O apóstolo Pedro então se levantou no meio deles, no meio da praça, para todo mundo que estava ouvindo, e começou a pregar para eles. E qual foi o início da pregação do apóstolo Pedro? Ele vai dizer isso lá em Atos. Eu vou ler aqui versículo 17. A partir do versículo 16, do versículo 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Nesse dia, 3.000 pessoas se converteram de uma única vez e instituiu-se a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. A partir disso, meus irmãos, conclui-se que o derramar do Espírito é o sinal para o tempo do fim. Veja como se dá a profecia. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito foi derramado? Sim. Então nós estamos nos últimos dias. Pegou essa parte? Vamos continuar. Além do derramar do Espírito ser o sinal para o tempo do fim, a igreja é a comunidade escatológica que Deus preparou para este tempo. E por meio dela, da igreja, glorificar o seu nome, proclamar o evangelho e testemunhar martiricamente do seu reino, do seu filho e do seu pacto. Citando aqui Gerhard van Groninger. Entende? Porque no dia do derramar do Espírito, no dia que se inicia o tempo do fim, uma pregação apostólica, evangelística e escatológica dá início à primeira igreja. Coincidência? Eu acho que não. Não é coincidência. De fato, aconteceu. A igreja é a comunidade escatológica de Deus para o tempo do fim. E essas coisas estão intimamente relacionadas. Acontece que, inicialmente, Israel havia sido chamado para ser essa comunidade escatológica, para ser a testemunha de Deus entre os povos. O texto de Isaías 43, versículo 10 é fantástico. Christopher Wright fala sobre isso no livro A Missão do Povo de Deus. E ele vai dizer que Deus monta um cenário que como se fosse uma espécie de tribunal. E nesse tribunal, de um lado tem ele e do outro lado tem a humanidade. E Deus diz que a humanidade chama os seus testemunhos, suas testemunhas, que são as nações. As testemunhas do pecado, do crime, da corrupção, da concupiscência, da iniquidade.
E do outro lado, Deus então chama o povo de Israel para ser a sua testemunha dentre as nações. Para ser a sua testemunha de que Ele é Deus bondoso, de que Ele é Deus salvador, de que Ele é redentor, de que Ele é compassivo, perdoador, de que Ele é um Deus de aliança. Ele chama Israel para ser essa testemunha para as nações, para ser essa testemunha entre as nações. Acontece que Israel falhou miseravelmente na sua missão, ao ponto deles assassinarem brutalmente o Filho de Deus. Por causa disso, então, o povo étnico de Israel perdeu o seu estado de privilégio, tornando-se apenas mais um dentre os povos da terra. Guilherme, que coisa forte para se dizer. Quem foi que falou uma coisa dessas? Foi Berkoff? Não, foi Jesus. Mateus 21. Mateus 21, verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Vocês quem? Israel. Será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Que dê os frutos do reino. É isso. Então, quem é esse povo? Esse povo, meus irmãos, é a boa notícia de Deus. Esse povo é o povo separado. Deus, na sua soberania, separou para si, de dentro de Israel, um verdadeiro Israel. Um remanescente fiel, no qual estão os gentios, não apenas os judeus, não apenas o povo étnico. Essas pessoas, elas foram enxertadas na videira, formando assim um novo Israel, que é a igreja. Veja, a raiz permanece a mesma, continua sendo Abraão, o modo continua sendo o mesmo, continua sendo a fé, só que agora os ramos são compostos por judeus e por gentios. Nada tem mais a ver com o estado étnico. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós precisamos esquecer essa ideia de que Israel vai ter um papel de protagonista no plano escatológico de Deus. Não vai. O papel de Israel já foi cumprido. Eles teriam um papel no plano escatológico se eles não tivessem matado Jesus. Veja então como inicia Paulo no capítulo 9 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo e não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça uma linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Mas o que aconteceu? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais, o povo étnico, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Aqueles que creem, é que são considerados descendência de Abraão. Lembre-se de tudo que foi falado no livro de Romanos. Lembre-se que Paulo vai dizer que quando Abraão foi chamado, quando Abraão foi justificado, quando Abraão foi salvo, ele ainda era um gentio, retirado lá de Ur dos Caldeus. Israel só veio a ser Israel a partir de Jacó. Antes dele tinha Isaac e tinha Abraão, e tinha Noé, e tinha Enoque, e tinha Matusalém, e tinha Sete.
antes deles. E é por isso que Paulo está falando que o verdadeiro Israel não são palavras minhas, são palavras de Paulo. O verdadeiro Israel não consiste em um povo étnico, não consiste em uma linguagem sanguínea, não consiste em genealogias ou espaços geográficos. O Israel de Deus consiste no povo eleito. Veja, no mesmo livro em que o apóstolo Paulo chama a igreja de Israel de Deus, e aqui eu estou citando Gálatas capítulo 6, versículos 15 e 16, neste mesmo livro, Paulo afirma que neste novo cenário espiritual não há mais judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ponto. Passada essa parte, a gente pode voltar então para o texto de Apocalipse 20. E a gente se questiona novamente. Ok, Guilherme, eu entendo que Satanás está preso. Eu entendo que o reino de Deus chegou. Mas como é que está o governo de Cristo? Porque o texto vai dizer, de Apocalipse 20, que Cristo governa junto com os seus eleitos. É isso que o texto está falando. A questão, meus irmãos, é que Jesus governa por meio da sua igreja. Esse é o ponto. Jesus governa a partir de Israel, mas não do Israel étnico, mas do novo Israel. O governo de Cristo, o governo da igreja, não é um poder temporal e político, como a Igreja Católica tentou fazer na Idade Média, como o Papa tentou fazer na Idade Média. Não. O poder da igreja, o governo de Cristo a partir da igreja, está pautado em um poder espiritual e que se manifesta na conversão de vidas. Se você observar as parábolas do reino em Lucas 13, você vai ver Jesus falando exatamente isso. É nisso que consiste o reino de Deus. É nisso que consiste o seu governo. É nisso que consiste a sua atuação. Veja o verso 29, que vai dizer: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e então ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Cuidado, porém, para não confundir Jesus com Genésio. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus em si é muito maior do que ela. A igreja faz parte do reino de Deus, sendo a presença do Espírito Santo com os seus milagres e os frutos o sinal de que o reino de Deus está ali, agindo através dela. Entendeu? Entendeu? O fato, então, de Satanás estar preso e de Cristo estar estendendo o seu reino sobre as nações por meio da sua igreja, não significa, como eu já falei, que a batalha já acabou e que tudo agora é perfeito. A mácula do pecado continua no mundo. E isso nos leva, então, ao nosso próximo ponto. Ponto 4. As dores de parto. Nós vimos os 3 primeiros pontos. O verbo se fez carne. Nós vimos o segundo ponto, o reino de Deus chegou. E nós vimos o terceiro ponto, o tempo do fim. O derramado do Espírito e o nascimento da igreja. E o reino e o governo da igreja. E agora nós vamos entrar no quarto ponto. 4 de 7. O quarto ponto são as dores de parto. Os sinais da segunda vinda. Acontece que, diferente do que os judeus imaginavam, como a gente já falou no início da aula, a consumação não se daria na primeira vinda do Messias. Joel e os outros profetas até deram a entender isso de alguma forma, como a gente falou, mas é por causa da limitação da sua revelação. Jesus vem para abrir ainda mais o leque, anunciando que ele veio, mas que ele deveria também partir, e que ao partir ele enviaria o Espírito Santo.
um sinal do tempo do fim, como nós já falamos. E que isso se daria por um tempo limitado. Esse governo da igreja se daria por um tempo limitado. E por isso que o texto de Apocalipse 20 vai falar de 1000 anos. 1000 anos é uma linguagem, abrindo parênteses aqui para explicar isso para você, é uma linguagem simbólica para um longo período de tempo, porém limitado. 1000 anos é diferente de pelos séculos dos séculos, que é um longo período de tempo ad infinitum, eterno, e 1000 anos é diferente de um período de tempo curto. É um período longo, porém limitado. E é justamente isso que o texto de Apocalipse 20 fala, e é justamente isso que Jesus Cristo, em João 14, fala. Ele fala: eu estou entre vocês, mas eu vou subir. Quando eu subir, eu vou enviar o Consolador. Ele vai fazer um monte de coisa com vocês aqui embaixo, mas vai chegar um momento em que eu vou parar tudo e vou descer uma segunda vez. Entende? Acontece então que antes que isso ocorra, antes que a sua segunda vinda ocorra, existirão alguns sinais que precisam se cumprir. E esses sinais, Jesus anuncia no seu sermão escatológico. Finalmente vamos entrar no texto de Mateus 24. Eu não vou ter como ler o texto todo com vocês, mas eu recomendo que você que está acompanhando essa videoaula, você abra a sua Bíblia, na verdade eu espero que você já esteja com ela, e que você acompanhe o texto de Mateus 24, vendo como Jesus ele vai discorrer sobre o escatom. O primeiro sinal então que Jesus dá para o escatom é a profanação e a destruição do templo de Jerusalém. Diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava com seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? O primeiro sinal foi isso. O primeiro sinal, a destruição do templo de Jerusalém. A profanação e a destruição. O segundo sinal que Jesus cita, então, é o surgimento dos falsos cristos. Versículos 4 e 5. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O terceiro sinal, ou o outro sinal que Jesus cita, nem é bom a gente estar enumerando, porque esses elementos se entrelaçam entre si, tá bom? Eu vou enumerar apenas por uma questão didática, mas a enumeração não implica em cronologia, tá? Como eu estava dizendo. O terceiro sinal são guerras e rumores de guerras. Versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então aqui também entram os cataclismos. Outro sinal que Jesus apresenta é a perseguição externa e a crise interna na igreja. Versículos 9 e 10. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O outro sinal que Jesus anuncia aqui, então, é o crescimento do número de falsos profetas. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O outro sinal que Jesus apresenta é, versículo 12. E devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E então vem o último sinal que Jesus apresenta para o fim dos tempos. Está no versículo número 13,
que é a evangelização de todas as nações. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ponto. Depois que se cumprirem todos esses sinais, então virá o fim. É interessante a gente observar que a maioria destes sinais já aconteceu, como a queda de Jerusalém no ano 77, a destruição do templo, ou está acontecendo de maneira repetida e expansiva ao longo da história. Nós tivemos a Guerra das Coreias, pior que ela foi a Primeira Guerra Mundial, e pior que a Primeira Guerra Mundial foi a Terceira Guerra Mundial. E assim a humanidade vai seguindo, caminhando para o seu fim, com os sinais se cumprindo de maneira cada vez maior e mais trágica. O último sinal desse daqui, que ainda não aconteceu, que falta se cumprir, que diferente de todos os outros, nunca nós o tivemos ainda, esse sinal é o último sinal. É a evangelização mundial. A pregação mundial, a pregação universal do Evangelho. Porém, esse sinal aparenta estar cada vez mais próximo com o advento da internet. E então, Guilherme, o que vai acontecer quando todos esses sinais se cumprirem? Então Jesus afirma que virá o ápice do caos escatológico. Quinto ponto do nosso estudo. O primeiro ponto foi o Verbo se fez carne. O segundo ponto foi o reino chegou. O terceiro ponto foi o tempo do fim. O quarto ponto, as dores de parto, ou seja, os sinais da segunda vinda. E agora nós vamos para o quinto ponto, que é o último sinal, a grande tribulação. Ainda no texto de Mateus, número 24, nós temos finalmente o versículo 21, que apresenta o último estágio das dores de parto, que diz assim: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Este é o momento, se a gente relacionar com o texto de Apocalipse, capítulo número 20, esse é o texto que a Bíblia fala, lá em Apocalipse 20, que Satanás será mais uma vez solto, reunirá novamente as nações e marchará contra o povo de Deus. Esse é o momento escatológico no qual acontecerão os eventos cataclísmicos que Apocalipse descreve de maneira tão vívida e de maneira simbólica, inclusive. Nesse momento é que acontecerá, por exemplo, o surgimento do anticristo definitivo, que João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18. Ele vai dizer que ao longo desse período, do tempo do fim, no qual os sinais estão se cumprindo, diversos anticristos têm se levantado. Porém, no escatom haverá um maior do que os outros. Nesse período também surgirá então a besta e o grande falso profeta. Nós precisamos lembrar, porém, que essa linguagem que eu estou usando de grande besta, de grande falso profeta, de anticristo definitivo, essa é uma linguagem simbólica. A literatura profética e a literatura apocalíptica trabalham com símbolos. Lembre-se, porém, que esses símbolos apontam para fatos verdadeiros e elementos da realidade. Lembrando também que essa grande tribulação que Jesus apresenta aqui em Mateus 24, ela não será para os ímpios. Se você for um pré-tribulacionista, eu sinto muito, mas você está equivocado. Porque essa tribulação é para a igreja. Será a sua última grande provação, a sua última grande batalha. Será a sua peleja final. Ela resistirá de maneira brava durante essa tribulação. Mas vai ser por pouco, meu amigo. Vai ser uma vitória apertadinha. Um sofrimento tão terrível lhe sobrevirá
que até mesmo os eleitos vão tremer nas bases. E é justamente por causa desses eleitos que Deus irá interferir. Veja o texto do versículo 22 aqui. Vamos ler o 21 de novo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Você percebe então? Você percebe o cenário? De maneira bem resumida, eu vou colocar aqui para vocês. O início, Jesus Cristo vem, nasceu. Seu ministério é a segunda etapa, no qual ele inaugura o reino de Deus. Ele traz o reino de Deus a nós. Ele diz: o reino chegou. Jesus então dá como sinal o seu espírito, o sinal do tempo do fim, ascende aos céus e agora ele governa pela sua igreja. Lembrando que durante o seu ministério ele amarrou Satanás. Nesse período, a igreja está governando com Cristo. Se você vê o texto de Apocalipse 20, é justamente isso que o texto fala. Que os salvos, aqueles que participaram da primeira ressurreição, ou seja, o novo nascimento, que essas pessoas elas estão reinando com Cristo durante o seu governo. Não são todas as pessoas, mas apenas aqueles que nasceram de novo. Apenas aqueles que participaram da primeira ressurreição. E que por terem participado da primeira ressurreição, não passarão pelo julgamento lá na frente. E então, no decorrer desse período, a igreja avança sobre todas as nações. E quando a igreja prega o evangelho para todas as nações, então Satanás é solto mais uma vez. E quando ele é solto, ele volta a enganar as nações, como ele fazia na época do Antigo Testamento. Naquele período em que um véu cobria as nações. Isso faz com que, mais uma vez, o evangelho deixe de ser uma coisa tão amplamente divulgada e tão aberta como ela é hoje, e se torne mais uma vez uma coisa restrita, sufocada, apertada. Entende? Nesse contexto começa a surgir então a grande tribulação, com as figuras escatológicas do anticristo, da besta, do falso profeta. Porém, quando a perseguição estiver tão ávida que até os eleitos estiverem tremendo nas bases, quando isso estiver acontecendo, então acontecerá o grande acontecimento. Ficou redundante, mas é grande mesmo. O grande acontecimento. Jesus virá. E esse é o sexto ponto. O sexto ponto é a parousia, o retorno do rei. O retorno do rei. Apocalipse 20, como eu disse, narra que depois que Satanás for solto, que mais uma vez ele enganar as nações e reunir as nações para lutar contra a igreja, então descerá do céu um fogo e derrotará ele de uma vez por todas. Esse fogo, como eu disse, não é um fogo literal. Esse fogo que João viu não é nada mais, nada menos que a manifestação da glória de Cristo. Jesus mesmo disse em Mateus 24, versículos 27 a 31. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens no céu, com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você percebe o cenário? A continuação daquilo que eu estava dizendo. Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo. E então, quando a igreja terminar a sua missão de evangelizar as nações, ele será mais uma vez solto. E então, solto, ele vai tocar o terror, oprimir a igreja,
E quando ele estiver prestes a nos derrotar, Jesus virá. Ele rasga os céus e ele desce na glória do seu Pai, junto com o seu exército celestial, montado em seu cavalo branco, trazendo a sua espada. Como um grande general, ele desce do céu, despoja o diabo uma última vez e derrota, e o lança no lago de fogo, e reúne todos os seus eleitos junto de si, salvando-os de todas as partes do mundo. Diferente do que dizem os filmes, perceba, não haverá um arrebatamento secreto da igreja, nem uma volta de Cristo em duas etapas. Jesus não disse que isso ia acontecer. Apocalipse não fala sobre isso. Texto nenhum da Bíblia tem essa teoria. Essa teoria maluca veio agora. Surgiu agora, no século XX. Tem um vídeo do Walter McAllister, tá aqui nas referências da apostila, que ele fala exatamente sobre isso. É uma teoria recente que um cara teve por revelação. Mas não acontece isso. Jesus Cristo disse: a tribulação vai estar acontecendo quando o pau estiver quebrando, eu vou aparecer no céu como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Eu virei de uma vez por todas, de uma única vez, e trarei a consumação, a volta de Cristo, ou a parousia. A palavra parousia vem do grego, significa presença. É um ato único e universal. A consumação do plano redentivo de Deus. O momento glorioso da vitória final da igreja sobre os seus inimigos. A morte, o diabo e o mundo. Isso é a parousia. Não é um evento parcelado em 12 vezes no cartão Marisa. Não é um evento que se dá em duas fases. Jesus Cristo nunca disse que seria dessa forma. Não existe uma segunda e uma terceira vinda. É uma única, em que ele virá e fará a consumação. Ele trará consigo o fim. Nesse momento, então, o diabo, o mundo e a morte serão lançados no inferno, onde sofrerão eternamente. O texto de Apocalipse 20, mas também o texto de Mateus 24, nos dirá que nesse momento, então, é que Jesus estabelece o grande trono branco. Não para reinar sobre os povos, as nações, os países, não para isso. Ele estabelecerá o seu grande trono branco para julgar. Para julgar. Ele reunirá todos diante dele. A igreja será declarada justa pelos méritos do Cordeiro. As suas obras não serão contadas, mas a justiça que provém da fé, que é dada pela graça. E então eles receberão o galardão do Senhor. Os ímpios, por outro lado, serão julgados segundo as suas obras, condenados e sentenciados a pagar a devida pena equivalente à grandeza dos seus crimes. O problema, contudo, meus irmãos, é que Deus é eterno, sua lei é eterna, de modo que os crimes cometidos contra a sua lei eterna são crimes que têm peso eterno e, portanto, demandam uma punição eterna. E é por isso que aqueles que forem lançados no inferno, lá perecerão para todo sempre. E agora nós chegamos então no sétimo e último ponto da nossa aula. O sétimo e último ponto do escatom está em Apocalipse 21. Foi o texto que nós lemos. Depois então do grande julgamento vem as bodas do Cordeiro. O Senhor Deus renovará toda a sua criação. Nós não iremos para o céu. Nós não vamos subir, ganhar asinhas e auréolas. Não é isso. O contrário, o céu virá até nós. João vê a Nova Jerusalém, a cidade santa que foi preparada para um novo Israel, descendo dos lugares celestes para a terra. Afinal de contas, meus irmãos, o plano de Deus nunca foi nos levar para lá. O plano dele sempre foi que ele habitasse no meio do seu povo. As visitas de Deus ao Jardim do Éden,
a construção do tabernáculo, a construção do templo pelas mãos de Salomão, a reconstrução do templo na volta do exílio, o próprio nascimento de Cristo, tudo isso apontava para o desejo de Deus. Eu quero habitar no meio do meu povo. E então, depois que o pecado, a morte, o diabo, o mundo forem lançados no lago de fogo e enxofre, a terra será santificada. E o Senhor poderá então cumprir o seu plano, a sua vontade, e descer e se assentar no trono no meio do seu povo, habitando no meio dele, tabernaculando no meio do povo para todo sempre. Diz assim Apocalipse 21. Nós já lemos, vamos ler de novo. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estou fazendo novas todas as coisas. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Veja bem aqui, ó, o princípio da criação e o fim da criação. O princípio do escatom, o princípio do fim. E eu sou o fim final, completo, pleno, realizado. O primeiro e o último. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que tiver sede, venha. 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 E é assim que termina a história. Porque depois disso não haverá mais história. Haverá apenas eternidade. Depois disso, a história, o tempo, o sofrimento terminará. É nesse ponto que termina tudo, inclusive a nossa aula. Só nos resta dizer uma única coisa: fazer coro aos anjos no versículo que nós lemos no início da aula e dizer juntos: Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato comigo. Se você for meu aluno, tem meu WhatsApp. Se você for meu amigo, tem o meu Discord, meu Twitter. E se você não me conhece, tem a caixa dos comentários aqui. Deus te abençoe.